Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça nos nossos lares, nos nossos corações, nas nossas vidas. Ainda estamos na fase final, usando a tecnologia, mas logo, logo estaremos reunidos com as portas abertas aqui dentro da nossa casa. Então, meus irmãos, tenhamos mais um pouquinho de paciência. Já estamos nos organizando para retornarmos à atividade no mês de janeiro. Bom, meus irmãos, vamos então ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: madeiros secos. Por que, se o madeiro verde fazem isso, que se fará o seco? São palavras de Jesus que estão em Lucas, no capítulo 23, versículo 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhes ofereceu senão a cruz do flagelo e de morte infamante. Desde milênios remotos, Jesus é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço da reparação e da corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frontes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos a seiva fecundante. Como lenhos resquícios ao calor do mal, sofredores por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes nas sendas redentoras, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser um Pai amoroso de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem traz a ideia de que, começando por Jesus, que veio pregar o amor, ensinar que o ditado olho por olho, dente por dente não estava certo, nos trazendo, se alguém bater na face direita, da esquerda, numa mensagem que não é a literal, ao pé da letra, né? É claro que não devemos nos entregar ao flagelo, mas no sentido de não revidar, não desejar o mal, não revidar o mal com o mal, compreender e amar. E aí ele nos traz aqui a mensagem que Jesus foi crucificado por muito amar, foi mal interpretado, e que nós ainda estamos encaminhada por uma evolução, e que passamos também, ele usa aqui uma parábola, tragédia da cruz para cada um de nós. Não somos pendurados numa cruz como Jesus colocou, mas temos a nossa cruz simbólica, ou seja, todos nós temos dificuldades, vivenciamos dificuldades, cada um dentro daquela que precisa, não na forma de castigo, como termina a nossa mensagem, mas como Deus nos coloca como Pai amoroso num processo educativo. Então, o sofrimento que todos nós experimentamos, e todos nós experimentamos, desde os mais humildes aos mais ricos e mais poderosos, cada um experimenta e precisa
das dificuldades como ferramenta de aprendizado e evolução. Então, que nós possamos enxergar as nossas dificuldades, as nossas cruzes, não como um castigo, como alguma coisa que nós não merecemos, né? Mas como uma ferramenta que ainda precisamos para o processo de evolução. E eu finalizo essa mensagem com uma frase que eu sempre costumo colocar: não devemos perguntar por que isso está acontecendo comigo, mas para quê? Se estamos passando por dificuldade, precisamos dela sim. Embora ainda não estejamos preparados ou ainda não consigamos enxergar lá na frente a necessidade, mas tenho certeza, meus irmãos, quando retornarmos à pátria espiritual, as nossas perguntas serão respondidas. Nós vamos ter uma visão muito mais ampla do que essa limitada e acanhada que a matéria nos oferece. E aí sim, vamos conseguir enxergar os nossos históricos passados, as nossas fragilidades, as nossas deficiências e aquela ferramenta que Deus ofertou como uma ferramenta adequada a cada um de nós. Então, meus irmãos, não vamos reclamar do Pai, não vamos lamentar das dificuldades, vamos pedir a Ele a força necessária para superarmos um momento difícil. E todos nós, sem nenhuma exceção, somos assistidos todos os dias nas nossas dificuldades. E todas elas passarão, como os momentos fáceis, de alegria e de felicidade e prazer, também passarão. E como diz o nosso irmão Chico Xavier, tudo passa, as dificuldades também passarão, meus irmãos. Tenham fé, tenham confiança na misericórdia do Pai, porque nós vamos vencer todas as nossas dificuldades. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento ao Pai e mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade desse dia que vencemos, chegamos à noite. Pelas dificuldades que passamos, estamos convivendo ou superamos. Pelos livramentos que tivemos e nem tomamos conhecimento daquelas coisas ruins que poderiam ter acontecido. E o Pai, pela sua infinita misericórdia, nos permitiu o livramento. Pelas coisas boas que também aconteceram e nós só enxergamos as ruins. Porque mesmo eu tenho certeza, meus irmãos, ainda que nosso dia tenha sido aquele dia com tantas dificuldades, com tanta dor e sofrimento, muitas coisas boas aconteceram, mas que passaram despercebidas, porque nós só conseguimos enxergar as coisas ruins. Obrigado, Pai, por todas essas experiências, boas e ruins, que nos permitiu, porque elas são ferramentas sagradas e divinas para o nosso aperfeiçoamento. Obrigado, Jesus, por ter nos deixado esse ensinamento, tantos e tantos ensinamentos que vivenciou na carne, sem precisar passar por isso. Por estar conosco em todos os momentos, especialmente os mais difíceis, por estar aqui conosco nessa reunião de amor, nesse banquete de almas. Obrigado, Germano, pela dedicação incondicional à nossa casa, que vamos fazer dia 1º de janeiro de 2022, 90 anos que essas portas foram abertas, mas que já estão abertas no seu coração há muito mais tempo, quando acolheu, quando abraçou essa missão de ser o responsável dirigente desse trabalho, dessa casa. Obrigado à espiritualidade amiga e aproveitando pedir a esses irmãos, trabalhadores invisíveis aos nossos olhos, que possam envolver a nossa irmã Regina Soares nessa noite de estudo, que ela possa ser intuída, ser inspirada e nos trazer aquela mensagem que nos toca o coração, que nos fortalece a alma, que nos inspira a confiança no amor e na misericórdia do Pai. E assim, Pai, agradecidos por esse momento sagrado, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, que a paz, o amor de Jesus, que todo esse carinho que Ele sempre teve por todos nós, por essa amizade imensa de Jesus por nós, estejam sempre conosco.
Graças a Deus. Então, estamos aqui para falar um pouco, pela última vez esse ano de 2021, né? E a página de abertura do Giovan já deu uma introdução no nosso tema. Nada, né? Não, nunca. A espiritualidade combina e manda. Né? Que tudo passa, que a gente tem que ter esperança, que a gente não tem que reclamar. A palavra reclamar é clamar novamente, que isso não faz bem, nem se lamentar, né? Por tudo que aconteceu ao longo do ano. A gente pensar para que isso aconteceu e não por que isso aconteceu. É hora de fazer um balanço, né? E eu já de início proponho um exercício para vocês fazerem, se vocês acharem que faça sentido. Pegue uma folha de papel, divida, põe um risco na vertical e coloca do lado o que foi bom e o que não foi no ano de 2021. Você vai perceber que muito mais coisas boas ocorreram do que coisas ruins, vamos dizer assim. Que você realizou muita coisa, muitas coisas ficaram pela metade, outras não puderam nem ser iniciadas, perdemos outras, mas no fundo o balanço sempre vai ser positivo, porque tudo é lição, ou bênção ou é lição. Giovan colocou muito bem, né? Temos as nossas cruzes. Se a gente não tivesse cruz, a gente não estava aqui nesse planeta, né? Que é uma ferramenta para a gente evoluir. Então vamos pensar que 2021 foi mais evolução ainda do que 2020, né? A gente está aí e a gente vai falar sobre isso, que o nosso tema é esperança, que eu chamo como a filha da fé. E mais à frente vocês vão ver por quê. Estamos com mais esperança para 2022. Temos a vacina, eu já tomei minha 3ª dose, né? A gente tem aí a população no Brasil, mais de 70% já, todo mundo com 2 doses, caminhando todos para a dose de reforço, diminuindo aí muitas internações, as mortes, né? Então 2022 vai ser o ano para se reerguer, para a gente reerguer a nossa vida. Por isso que é importante entender, né? Colocar mesmo no papel, fazer uma despedida de 2021, escreve uma carta lá, querido 2021, né? Aqui eu me despeço, e aí você coloca tudo que você sentiu, tudo que você viveu, tudo que você vivenciou, tudo que você sofreu, tudo que foi desafiador, tudo que foi alegria. Se despeça de 2021 para fechar esse ciclo e deixa ele ir, porque não volta mais. 1 minuto atrás já não volta mais, né? O dia que a gente viveu, ele não volta mais. O outro dia já vai ser outro dia. E sem se esquecer de que a gente tem que ser grato por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas que não são tão boas, né? Então, vamos ter muita esperança, muita fé, muito amor, muito otimismo, né? Muita perspectiva para que 2022 realmente essa Covid deixe de ser uma pandemia, né? Mas que as pessoas percebam, entendam e tenham aprendido o cuidado que precisa ter com a vida, o cuidado que precisa ter com a saúde, o cuidado que precisa ter com os pensamentos, com as ações, né? De que cada dia é um presente, que a gente tem que perceber as pequenas coisas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, os pequenos detalhes, se dedicar àquele dia e não viver de forma avassaladora, corrida, atropelando como a gente estava. E esses 2 anos a gente aprendeu um pouco isso, pelo menos para mim foi assim, né? A viver cada segundo de forma intensa, né? Com muito respeito e muito amor no coração. Então vamos falar de esperança para 2022.
Que sentimento é esse que move as pessoas na direção de um futuro certo ou talvez incerto? Que sentimento é esse, né? Que emoção é essa? Que habilidade é essa chamada esperança? Então vamos lá nos conceitos de esperança, que é o que eu gosto, né? Isso é lá no site do Seismael, que é um site espírita também. Do latim esperare, é um sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos são enfrentados como contingências passageiras, na marcha para um fim mais alto e de maior valor. Giovan falou as palavras de Chico, que é uma frase emblemática, né? Tudo passa, tudo sempre passará, né? E aí a gente precisa entender isso. É lógico que não somos insensíveis, naquele momento a gente sente, chora, se desespera, até se descontrola, duvida da fé, duvida da doutrina, duvida até de Deus, né? Quantas pessoas aí viveram ao longo desses 2 anos perdendo tantos entes queridos, familiares, amigos, quantas pessoas, vamos dizer assim, importantes também para a nossa sociedade, para o mundo também se perdeu, como que a gente lamentou por tantas perdas, não só de vidas, mas de questões materiais, e fora isso, outras catástrofes também, né, que entraram aí 2020, 2021, mas a gente precisa lutar. E que tudo isso é passageiro. Se você parar para pensar, 2 anos, hoje a gente vê 2020, 2021, que passou assim. Por mais que em alguns momentos, né, no dia a dia, a gente sentisse, nossa, isso não vai acabar, porque até então a gente achava que a pandemia ia durar uns 3 meses, né, e que logo ia embora, mas não, ela ficou e ainda está, para que a gente continue aprendendo. E que a gente, eu espero, né, com muita esperança, que todos nós aprendamos mesmo, né? Porque senão outras coisas podem vir aí, a gente precisa espiar, provar, entender, né? Ter complacência, ter empatia, é preciso tudo isso. Esperança é ter expectativa de que algo vai acontecer. Qual foi a maior expectativa que a gente viveu de 2020 para cá? A chegada da vacina. Essa foi, né? A maior expectativa das coisas voltarem a abrir, das crianças poderem voltar para as aulas, da gente poder voltar para os nossos trabalhos, de quem está desempregado poder voltar a trabalhar. Então, são as expectativas. Então, a gente teve esperança e tem ainda. Então, ela está ligada à fé, porque a pessoa com esperança acredita em uma coisa que ainda não vê, que está no futuro. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25. Deus é a esperança de todo cristão, porque Ele sempre cumpre o que promete. Ele é justo e bom, como o Giovan falou na página de abertura. Ele é justo porque a gente passa por situações para a nossa evolução. A gente tem as nossas cruzes, em vários momentos, cruzes diferentes, mais pesada, mais leve, de isopor, de madeira pesada, de chumbo, de concreto, colorida, preto e branco, um pedaço quebrado, outro sem quebrar, mas a gente tem que respirar, ter a fé, a esperança e acreditar em Deus, mas a gente tem que agir, né? E a gente vai ver isso mais lá na frente. Então, a gente, como eu falei, a gente tem esperança de quem está sem trabalho, consiga trabalho, de ter mais segurança para a gente andar nas nossas ruas, com também, né, tanta violência que a gente ainda acompanha. A vacina aí para que 2022 acabe realmente de vez toda essa questão no mundo, né? Que as pessoas se conscientizem que ainda precisa ter algum cuidado e que os nossos jovens, as nossas crianças tenham educação, possam estudar, possam evoluir, possam fazer a sociedade melhor. Então, são algumas áreas da vida que a gente precisa ter esperança para 2022, né? Os relacionamentos, conquistar
coisas materiais que a gente queira, mas tudo com muito cuidado, com muito consenso, né? Porque tudo que é demais ou de menos não faz bem, né? Então, fé com a esperança e com a ação de que 2022, né, a gente já está mais do que na metade do caminho, porque, como eu já falei, e é notório, né, as vacinas já estão aí a todo vapor e as autoridades não estão medindo forças para que isso possa, para que todo mundo se vacine, entenda que é importante isso, né, para que 2022 realmente possa vir com muita esperança. E aí eu trago Santo Agostinho, que diz o seguinte, é tão bonito isso: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão. Não posso aceitar, né? Perdi o emprego, estou desempregado, o que eu posso fazer enquanto eu não consigo voltar para o mercado formal? O que eu gosto de fazer? O que eu faço bem que eu posso oferecer para as pessoas e ajudar as pessoas, né? Eu trabalho bem na cozinha, eu faço trabalhos manuais, eu posso ajudar as pessoas organizando as suas casas, eu posso ajudar as pessoas a entenderem melhor como é que está funcionando o mercado de trabalho, se o currículo dela está legal, se não está, onde que ela pode procurar um emprego, onde não pode. Eu posso oferecer os meus serviços, aquilo que eu gosto de fazer e que eu faço melhor. Porque a gente sempre faz, a gente é bom em várias coisas. E a gente precisa pensar, o que eu sou boa? O que eu posso? Como é que eu posso dar a volta por cima, né? Então é importante a gente ver isso, né? E a coragem, como filha da esperança, é a questão da mudança, que a gente precisa mudar, né? Então a indignação ensina que a gente não tem que aceitar as coisas como elas estão, mas com muito amor no coração. Não é aquela indignação de revolta, né? De briga, de raiva, não é essa indignação, é de que eu tenho que fazer alguma coisa sim, porque eu tenho que me sustentar minha família, ajudar, né? Ajudar o meu próximo e traçar um plano de ação, aí é que vem essa coragem, e agir, não se deixar bater pelo desânimo, né? Por pensamentos que vêm na cabeça, não, você não vai conseguir. Tem tanta gente já vendendo isso, vendendo aquilo, não. Tem tanto consultor aí dando consultoria, não. E para que mais uma live? Ninguém vai assistir. Não, a gente não pode deixar. A neurociência diz que o nosso cérebro foi criado para que a gente fique na zona de conforto. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa trabalhar isso e evitar. E aí a gente traz São Tomás de Aquino, que explicou os fundamentos da esperança e a relação que a esperança tem com a fé e com a caridade. Vamos ver o que ele falou. Se o homem deve se apegar à esperança, como o navio à âncora, há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora está fixada abaixo. A esperança, ao contrário, ela está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Porque, vamos lá, um navio ou um barco, quando tem que parar no meio do oceano ou tem que aportar lá no porto, joga a âncora. A âncora vai até o fundo do mar e prende na areia e fica lá, estagnada, né? Então, a esperança não é isso. A esperança é você agir. Então, a esperança, ela vem mais do alto, ela vem de Deus. E Deus nos dá força, né, com a fé, para que a gente haja. A gente não tem que ficar com uma âncora, deixando que as situações difíceis e desafiadoras nos paralise. Porque senão a gente não vai sair do lugar, a gente não vai fazer nada e as coisas só vão piorar. E aí ele continua fazendo essa trilogia. Primeiro a fé, para conhecer a verdade. E aí a verdade nos libertará. E a gente conhece a fé e conhece a verdade através dos estudos, que de uma forma maravilhosa, esplendorosa, a nossa doutrina nos traz. E a esperança é colocar o teu desejo no verdadeiro fim. Então, o que eu quero? E agir para isso. E usar também a caridade, pela qual o amor será totalmente retificado.
É através da caridade que a gente confirma o amor, que a gente confirma as coisas boas. E primeiro a caridade com você mesmo, com você mesma. Se ame em primeiro lugar. Seja caridoso com você. Entenda lá no fundo o que você está sentindo, o que você está passando. Porque se você não se amar e não se cuidar, como que você vai ajudar o outro? Como que você vai ajudar seu filho, sua família, seus amigos, seus vizinhos, a comunidade? Então é importante essa trilogia que São Tomás de Aquino nos traz. E ele fala o seguinte: desespero e presunção vão de encontro à esperança. E aí, se a gente se descontrolar, deixar essas emoções, deixar essas atitudes aí, né? Desespero é uma emoção, deixar isso tomar conta. E a presunção, né? Que é uma atitude, você deixar também que tome conta. E aí a esperança vai embora. O que ele diz sobre isso? O desespero é a pouca confiança em Deus, o amor próprio e o orgulho pessoal. Por isso que a gente tem que estudar para entender a doutrina, que ela traz todas as respostas e traz o caminho, né? Porque não adianta se desesperar. João falou na página de abertura. Cada um tem a sua cruz, as tragédias são imensas para cada um. Temos milhões de dificuldades, sofremos, mas a gente precisa entender que isso tudo é para a nossa evolução. Amadurecer, né, as nossas emoções, entender as nossas emoções de raiva, de carinho, de amor, de tristeza, de ódio, de inveja e não deixar isso dominar a gente, né? Ele fala que a presunção é achar-se alguém digno de uma posição vantajosa sem de fato ser, né? Aí vem o orgulho junto com a presunção, mas eu não vou, alguma coisa vai acontecer porque eu estou muito mais acima do que vender brigadeiro, do que vender coisas, botar coisas. Imagina, vou botar as coisas que tem na minha casa, mesmo que eu não use para vender, o que vão pensar? Que eu estou numa situação A, B, ou C, ou D. Não, a gente não tem que ser presunçoso, nem ter egoísmo, nem ter orgulho demais e achando que sem fazer nada alguma coisa vai acontecer, porque não vai. Esperança nas aflições. Peraí, eu pulei um slide aqui. A gente está falando das esperanças nas aflições primeiro, né? Vamos lá. As esperanças nas aflições, já está chegando. Sofrimentos e aflições fazem parte da vida. Se a aflição nos alcançar, que ela produza a paciência, e a paciência produz a esperança, né? Tem uma aflição, aconteceu alguma coisa, te impactou, fez mal lá dentro, está angustiado, então é hora de você ter paciência com você mesmo. E entre em oração, pega um livro, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, qualquer livro, Fonte Viva, um livro de mensagens e acalma, vai meditar, senta, 5 minutos olhando para a parede, fica olhando para a parede, deixa os pensamentos irem, mas vai respirando, vai se acalmando, né? Vai trazendo para dentro de você a paciência e a esperança. Nossa fé e esperança sempre tem que estar em Deus, está em Deus. O Espiritismo nos dá subsídios para o melhor a gente compreender a esperança. Na perspectiva do Espiritismo, a esperança torna-se uma força inovadora. Quando a gente acredita e pratica as palavras de Deus, os ensinamentos de Kardec, de Chico, de Paulo, né? O que traz Emmanuel nas psicografias com Chico, o que traz Joana de Ângeles nas psicografias com Divaldo, o que traz esses maravilhosos espíritas que trazem tantas mensagens para a gente tem que ver que positivo, que lado positivo teve isso, tantos estudos, né, online, no YouTube, nós mesmos aqui há 2 anos com tantos estudos, né, estamos formando, olha que legal, uma biblioteca virtual, né, com tanta coisa boa, com tantos ensinamentos, com tantas dicas de tantos irmãos para seguir. Então, essa perspectiva que a gente tem que ter, dessa esperança.
Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilita a gente entender essas dificuldades diárias. Facilita. Não digo que a gente entenda de todo, de pronto, mas facilita. A gente tem aquele momento de desespero da situação, mas a gente respira e entende que faz parte, né? Então, é para nossa evolução. A gente, enquanto espírita, entende isso. Enfrenta, o espírito enfrenta e ele evolui por meio aí das suas reencarnações. Isso tudo traz a reforma íntima, que a gente vai se entendendo, vai conhecendo, e quando a gente tem consciência e percebe e estuda, vê que não pode repetir mais aquilo, né? Porque tudo, vamos lá, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso está em Romanos 15:4. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. Está no Coríntios 13:13. Então, o amor acima de tudo, em todos os momentos, soberano, supremo, em todas as horas. Aí vamos para o Evangelho. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo que ele encare a vida aqui na Terra. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Quanto mais ficar sofrendo, mais você vai ficar prolongando isso. E mais isso vai ficar te fazendo mal, com energias negativas, atraindo irmãozinhos que estão sofrendo ou aqueles que querem que a gente sofra e padeça por alguma desavença de outras vidas. E aí a gente também vem a questão da saúde baixa, a nossa imunidade, além da doença da alma, vem as doenças do corpo e não tem jeito. Ora, aquele que encara, né, o amargor das provas pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Então a gente precisa entender, ok, temos que sofrer, porque se a gente não sofrer por nada também a gente tem algum problema, né? Alguma questão psíquica, né, séria que precisa ser tratada. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz muito conforto em relação a essas questões aí. Então, continuando lá no capítulo 5, item 13. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento era presto passado. Tudo passa. A gente falou lá no início, já vamos falar na página da abertura, vai passar. A certeza de um próximo futuro mais ditoso, melhor, mais tranquilo, com mais amor, com mais coisa boa, é que sustenta e anima. Longe de se queixar, agradeça sempre aos céus as dores que os fazem avançar. Está lá no capítulo 5. Então a gente tem que agradecer. Não é que a gente tem que se acomodar, né? A gente tem que reagir para que a gente se encha de esperança e que a gente possa melhorar aquilo que é possível melhorar. Porque aquilo que não tem jeito, acabou, passou. Se não pode fazer nada por aquilo que aconteceu, então vamos ver o que a gente aprende com isso e vamos seguir adiante, né? Isso também está lá no Evangelho. E Emmanuel, em Vinha de Luz, diz o seguinte, através de Chico, né? Nem todos têm o voo da fé, nem todos podem oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Você pode não ter algo material que aquela pessoa precisa naquele momento, mas você pode dar o seu acolhimento, você pode dar a sua palavra, você pode dizer que você está ali para apoiar, que você está ali para segurar na mão e junto com a pessoa, que às vezes ela pode estar tão no emocional, tão envolvida, que a saída está ali na frente e ela não enxerga. E você pode ajudar com isso. Outros de Vinhas de Luz, aí na lição, vamos dizer assim, 58, no item 58. Quando, pois, te encontraste em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante disposição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação, de você passar por aquilo, né? De você contornar. E não te esqueça de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança, né? Não precisa nem falar mais nada, né? Espírito renovador para os que sabem o que é ter esperança. É na doutrina consoladora que a gente encontra
as respostas. E aí, trago de novo Chico com Emmanuel, tanto em Vinhas de Luz quanto no Fonte Viva. No Fonte Viva, a mensagem 103, ela fala o seguinte: aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Tudo no tempo de Deus e na hora certa. Não é nada do nosso tempo. A gente precisa arquitetar, ter paciência, ter esperança e fazendo aquele caminho, né? Trilhando um caminho. E no Vinha de Luz 86, Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino, poder que nos dirige, mais do que nunca nesses 2 anos. Essas 2 mensagens aí foram emblemáticas para que a gente, eu digo até que a gente deveria ter lido todo dia essas mensagens, todo dia. Jesus espera por nós, para um mundo mais ditoso. A gente está caminhando para um mundo de regeneração, né? Então tudo isso que a gente está passando é para purificar, para limpar, para a gente entender que a gente precisa melhorar, trabalhar na nossa reforma íntima e ter esperança, né? E continuar agindo, repito. Aí eu trago Mário Sérgio Cortella, né? Um querido filósofo, professor, escritor, que ele fala do verbo esperançar. A vida é de fato muito curta para ser pequena, que ele diz, né? Que a gente não tem que apequenar a vida, a gente tem que aproveitar a vida e fazer dela grande. E aí ele fala também de Paulo Freire, né? Um grande pesquisador da educação. É preciso ter esperança para chegar ao inédito, viável e ao sonho. Você tem que ter esperança para conquistar aquilo que você, num primeiro momento, acha que não vai conseguir. Mas vai, se você tiver esperança, vai. Cuidado, né? Mas tem que ter cuidado, que tem pessoas que têm esperança do verbo esperar, de ficar sentada à beira do caminho, sem fazer nada. Então, Paulo Freire, né, que era educador e filósofo, falava de esperança, mas do verbo esperançar. Porque esperança, eu espero que dê certo, né? Espero que aconteça, espero que mês que vem eu consiga um trabalho, espero que essa pandemia acabe, espero que eu consiga pagar todas as minhas contas, né? E achando que ficar esperando, lamentando e falando com um ou com o outro, que isso vai resolver. Mas esperançar é ir atrás e não desistir. Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável naquele momento para você fazer o inédito. O que é viável nesse momento? Para uma pessoa que está em busca de uma recolocação profissional, um jovem, uma pessoa mais experiente, é se preparar, por exemplo, ir para as redes sociais, se apresentar, né, colocar as suas habilidades, melhorar a sua comunicação, buscar parcerias, né? Você está buscando o que é viável. Porque a minha avó dizia, né, quem não é visto não é lembrado, né? Então não adianta você ficar chorando, deprimido, sentado, né, e botando o currículo aqui ou ali, mas você precisa ser visto, né? Dando esse exemplo do emprego, você precisa ir para as redes sociais, você precisa interagir, você precisa buscar as pessoas. Tem tantos eventos gratuitos, agora já está voltando vários eventos presenciais em que você pode se apresentar, mostrar o que você é bom, para você poder, num primeiro momento, ver essas viabilidades e, com muita paciência, com muita esperança, você está agindo, uma hora você vai conseguir. Esperançar significa não se conformar, não tem que se conformar com a situação que está. Aí a gente tem essa analogia do copo d'água, né? Quando eu coloco a água num copo, ele se conforma ao recipiente, né, que está aprisionado nele. Então, é preciso que eu e você sejamos capazes de transbordar, né? Então, se a gente vai enchendo o copo, se eu não encho como esse está aqui, ele está confortado aqui, ele está conformado aqui dentro, mas ele precisa transbordar. Então, a esperança permite que você transborde, isto é, que você vá além da borda, faça mais do que você já tem feito, saia da sua zona de conforto
Esse trecho foi tirado do livro do Educação e Esperança. E Chico fala, né, em qualquer dificuldade, aconselha-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Então toda essa pandemia, toda essa situação, todas essas desgraças, todas essas misérias, todas essas situações que todos estão passando, é para melhorar. Tem até uma música que, né, que fala, e eu já falei isso aqui algumas vezes, tudo que acontece de ruim na vida é para melhorar. Tinha até uma novela, Eta Mundo Bom era o nome da novela, que passava na roça e que o cara viveu, né, o protagonista, muitas tragédias, muitas coisas complicadas, mas ele sempre falava isso. Tudo que acontece na vida de ruim é para melhorar. E no final tudo ficou bom, ficou bem, né? E aí, essas tirinhas aí, o que o ano novo irá nos trazer? 365 oportunidades. 2022 vai nos trazer, a partir de 1º de janeiro, daqui a pouco, mais 365 chances da gente fazer diferente, da gente melhorar a nossa vida, da gente estudar mais a doutrina, da gente ter mais momentos felizes, da gente se cuidar, da gente ajudar nossa família, nossos amigos, da gente ser mais útil. E isso só vai depender da gente, de mais ninguém no primeiro momento. Fatores nos rodeiam que podem colocar uma pedra no caminho. Ok, eu botar a pedra para o lado. Né? Não tem poema de Drummond, tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra. E você vai desviando. O rio não faz o seu curso e ele não vai contornando as pedras. Qualquer feixe d'água não vai contornando tudo. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem 365 dias aí, a partir daqui a pouco, bem próximo de 1º de janeiro, para fazer diferente. Então, volta a falar no exercício. Escreva tudo que aconteceu de bom, tudo que não foi tão bom, tudo que você conseguiu fazer, tudo que ficou pela metade, aquilo que você nem conseguiu começar. Analisa, vê o que faz sentido e que você pode trazer para 2022 como lição, para não se repetir. Que aí você está evoluindo, tendo mais consciência, tendo mais maturidade emocional. E aquilo que ficou pela metade, ou que você não conseguiu, repito, se fizer sentido, traz para 2022, faz um plano de ação, vai agir, né? Não espere esperando, espere vivendo. Viva a cada momento. A vida é curta. E a gente não tem que esperar desencarnar para chegar lá em cima e se arrepender do que não fez e que poderia ter feito. E aí, isso é um acrônimo que eu fiz e que eu trago para vocês, com a palavra esperança. Estamos juntos para enviar energias, amor, novidades, confiança e afeto. Né? Então, seja o ano novo que você deseja. Faça pule para 2022 com muita esperança, com muito amor, com muita alegria. Haja para que 2022 seja diferente e seja muito melhor do que foi 2021. Porque com certeza a gente tem que ser muito grato pelo ano que está terminando e ir para 2022 cheio de esperança, mas como diz Cortella, do verbo esperançar, agindo e não reclamando e não se lamentando. Não deixem esses sentimentos e essas energias que não são boas tomarem a vida de vocês. A gente tem todo o direito de sentir, de sofrer, de ficar triste, de chorar, mas não deixa isso por muito tempo não. Chora, fica triste, lamenta, soca a mesa, reclama, mas respira e segue em frente. Porque coisas boas sempre acontecem, sempre vão estar presentes na nossa vida, porque Deus é muito bom, tem muito amor por todos nós. E a gente vai ter um 2022 muito melhor do que foi 2021. Gratidão. Vou pegar um gancho desse término, né, e lembrar o Chico Xavier, que sempre fala isso pra gente. O passado eu não posso fazer diferente. Então não vamos ficar ancorado, como a nossa irmã trouxe a mensagem ali, o navio lá com a âncora pendurada e ancorado no passado, né? O passado passou, eu não posso fazer diferente. Os meus erros ficaram para trás, mas que eles possam servir de lição para que a gente olhe para frente e faça um 2022 diferente.
que a gente possa fazer uma reflexão de tudo que deu certo, de tudo que deu errado e por que deu errado. Aonde eu falei que eu fiz e permiti com que as coisas pudessem ter dado errado. Então vamos aproveitar essas lições dos nossos erros para que a gente possa deixar o passado para trás, largar essa âncora pelo caminho e caminhar para frente, olhar para frente, olhar para o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer melhor, para que o ano me proporcione, como a nossa irmã colocou, 365 dias de oportunidade e que sejam muito melhores do que as que ficaram para trás. Então, meus irmãos, que a gente possa enxergar esse próximo ano como uma renovação, que as coisas estão dando certo, as coisas estão caminhando para melhor e que nós possamos contribuir dentro daquilo que está na nossa capacidade, dentro das nossas limitações, para que o nosso ano seja um ano melhor. E aí eu vou pegar uma fala, um exemplo, que eu tenho uma pessoa que não tem estado na mídia, mas durante um bom tempo ele esteve nos rádios e na televisão, Max Geringer, um consultor aí do mundo corporativo, e ele falava, se você está com dificuldade de arrumar um emprego, procure um trabalho voluntário, vá exercitar suas habilidades com gratuidade. E aí a gente trazendo isso para aquilo que a gente aprendeu e que a gente aprende na doutrina espírita, quando eu estou doando com amor, as nossas energias são acolhidas pela espiritualidade, as portas se abrem. Por quê? Porque eu estou ali fazendo algo por alguém, doando com amor um pouco do meu esforço, da minha habilidade, do meu talento e daquilo que eu posso colaborar em benefício do próximo. Então, tirando o lado material do mundo corporativo, a gente consegue conciliar. Por que isso dá certo? Porque o amor abre portas, o amor contamina e as pessoas vão olhar em nós e na nossa atmosfera de amor uma oportunidade de alguém que mereça uma oportunidade de trabalho, que mereça a nossa confiança e mereça a confiança daqueles que vão nos oportunizar. Então, meus irmãos, obrigado, Pai, por esse momento de estudo, por esse momento de esperança, do verbo esperançar, sairmos da inércia, confiando na misericórdia de Deus e que muitas portas se abrirão nesses 365 dias que virão pela frente. Obrigado, Jesus, por ser o nosso mestre, por ser aquele que nos inspiramos como exemplo a ser seguido e por estar conosco, nos acolhendo e nos socorrendo todos os momentos. Obrigado, Germano. Agora, dia 1º de janeiro, faremos 90 anos com essas portas abertas. 90 anos contigo, querido irmão, no comando dessa casa de amor e de acolhimento. E obrigado a toda essa legião de trabalhadores invisíveis que acompanham o nosso amigo Germano na direção do trabalho dessa casa, que vão muito, mas muito além do que nós possamos imaginar, no sentido do amor, da caridade plena e da dedicação. Obrigado, meus irmãos. E assim, Pai, com a nossa gratidão e nosso agradecimento, pedimos a permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.